aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos começar a falar sobre o clássico, e primeiro sobre o Botafogo, depois sobre Flamengo. Agora, cara, que é um absurdo, pra mim é um absurdo, um time que tem a maior folha salarial das Américas, dá pra falar assim? Acho que sim, até Major League Soccer. Não, o Palmeiras ele tá ali com o Flamengo, né? Mas o Flamengo tem a maior. Eu não sei se é a maior, não. É a maior. O Flamengo tem a maior folha salarial. Tem minha dúvida. Um jogador por posição. É o melhor elenco do Brasil. Pô, o time não dá um chute no gol, cara. Então tem que cobrar desse jogador. Isso é um absurdo, é inacreditável. O ataque ontem foi muito mal. Todas as chances... Assim, eu dou uma aliviada no Luiz, porque no primeiro tempo tava se matando na reposição de bola, roubando bola do Botafogo ali no campo, tava se matando. Então, aí na parte do Bruno Henrique, do Pedro, que, coitado, foi muito pouco acionado. A galera tá falando que o Pedro tá no bolso do Bastos, né? Sim, vale isso, mas também pouco acionado, pouquíssimo acionado. Todas as opções ofensivas, e quando conseguia, principalmente no primeiro tempo que o Flamengo teve uma superioridade, o Botafogo quase não passou do meio campo. Eu não vi o Rossi na imagem, mas o que adiantou? O Flamengo tinha a bola, roubava a bola, ficava cercando o perímetro da área, só que não chutava no gol, quando chutava isolava, quando superava a marcação, por exemplo, quando o Bruno Henrique passava pelo lateral, lá pelo Damian, cruzava errado, cruzava em cima do zagueiro. Era muito toquinho, assim, em volta e cruzamento. Excesso de pressão. Completou o 8º jogo sem participar de nenhuma ação de gol. Sim. Nossa, também tem isso. O Flamengo é o melhor elenco disparado. Só que o Arrascaeta... Eu nem tinha sabendo disso. Fui ver depois do jogo. O Arrascaeta há 8 jogos não participa. Quando tem gol, ele não participa. E ele é o principal criador do time, né? Então, aí no segundo tempo... Eu acho que ontem ficou bem claro, assim, em relação ao primeiro e segundo tempo, quando é responsabilidade... Só falar o seguinte, a gente não tá falando... Tá falando o melhor elenco. Não dar um chute no gol contra uma defesa que até o jogo... de ontem, tomava gols de todos os jogos. Não é um puta sistema defensivo. Só se arrumando, hein? Desde que o Bastos virou titular. Mas é o primeiro jogo que o Paulinho botou no grupo os números do Bastos. Exatamente não tomou gol, não tomou um chute no gol. Eu acho que, por exemplo, a gente consegue diferenciar bem o primeiro do segundo tempo quando é responsabilidade do treinador, maior responsabilidade do treinador e maior responsabilidade dos jogadores. No primeiro tempo, o Tite fez o que tinha que fazer. O Flamengo... O que o treinador tem que fazer? Ele tem que colocar o seu time em condições de fazer gol. O Flamengo esteve várias vezes em condição de finalizar. Só que o Flamengo, pra finalizar, é aquele negócio. O Flamengo quer fazer golaço toda hora. Então, assim, é sempre a pentear jamais. Sabe quantas vezes... Você acha que é mais problema dos jogadores do que do primeiro tempo. Não, dá pra analisar jogo a jogo. No primeiro tempo. Jogo que o no segundo tempo, depois que o Botafogo fez 1-0, o Flamengo não teve criatividade alguma pra sair. Acho que o Tite ficou... a gente cobra muito isso do Diniz aqui, eu principalmente, em relação à variação tática. No segundo tempo, o Flamengo ficou muito refém. O Fabrício Bruno confirmou o que ele disse. Do esquema do Tite, que é aquele esquema de 2 ponteiros e o centroavante. O centroavante isolado, você vê, troca uma peça pela outra, não muda uma coisa. A única chance de ataque real que o Flamengo acabou conseguindo e não finalizando... Por aquele abafa ali no... Antes do Botafogo fazer o segundo gol, a única chance construída foi uma jogada pela esquerda da triangulação, que o Vinha chega na ponta esquerda, acaba, ao invés de tocar pra trás, toca no meio e o Bastos acaba tirando a bola. Mas acho que, no modo geral, o primeiro tempo mostra como o Flamengo acha que vai resolver o jogo a hora que bem entender. E por isso, acho que, tô melhor no jogo, eu vou poder dar um toque aqui a mais, enfim. Lembrando dos jogadores poupados, descansados, diferentemente para jogar contra o Botafogo. Não, e tem outra coisa. Sabe quanta... Por exemplo, a possibilidade do Flamengo fazer um gol como o do Botafogo, o primeiro do Botafogo do Luiz Henrique, é quase zero. Porque... muito possivelmente, o jogador que receber essa bola ia tentar dominar. Por exemplo, o Marco tá falando... Muito possivelmente. O Marco tá falando aqui, não é que o Flamengo jogou mal, é que o Botafogo foi mais competente, isso é simples de explicar, Marco, mas pra mim o absurdo... jogou mal, meio mal. O absurdo pra mim, eu acho que o Botafogo ganhou o jogo, acho que o Arthur Jorge ganhou o jogo do Tite. Exatamente. Soube sofrer, principalmente no segundo tempo. Soube temperar a relação. Primeiro tempo, tô sofrendo aqui, ó. E no segundo tempo, agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, o que há de se cobrar, e tem que se cobrar sim, é que o Tite tem o melhor elenco da América na mão. Jogar. E ele precisa fazer o time, pelo menos, eu quero um chute no gol. Um chute no gol, cara, num clássico.
Você passar, eu acho que o que é uma deu culpa tava- dividida. Não coloco só porque em relação ao quem chuta é o jogador. jogador, né? Eu nunca vi um time do Tite ofensivo, assim, como a principal marca ser o ataque. Mas o que eu sinto Nunca falta no vi. time do Tite é jogadas mais diretas, sabe? Chegar mais ao, tipo, diretamente no gol. Não querer ficar tocando de um lado pro outro, tocando de um lado pro outro. Ontem, indo por pra área exemplo, o Luiz cruzar. Araújo É sempre a mesma teve coisa. Mas aí depende. Quando você usa isso pra balançar a defesa e você ter espaço do jogo. Perfeito. Agora, quando você usa isso, acho que isso em excesso é muito do jogador também. E aí fica muito óbvio pro Fica ali, Botafogo. ontem teve lance, cara, que o jogador conseguia dar aquela meia vinhaçada, limpar, e ele não bateu. Aí ele vai e aí abre a esquerda. Por que não bateu? Eu acho que o Tite deve pedir isso. Balançar pra abrir defesa fechada. Agora, ficar exagerando Agora, isso aí... o que você acha que faz Não, o e outra jogador do coisa Flamengo que eu- não chutar nesses lances? Eu acho que excesso de pressão existe. É. Eu acho que é querer fazer o golaço. Eu acho que tem uma coisa que eu já vinha falando aqui. O time do Flamengo não dará espetáculo. É um time talhado pra ser um time organizado. No primeiro tempo estava organizado. É chato, né? E é chato, isso. né? Eu olho pro campo e vejo isso. É isso que eu vejo. Então, eu concordo com você, Time velho. organizado, Eu só e não é isso. concordo com Pode ser campeão o sendo selo do organizado. Tite, como se botou ele vai ter isso. Acho que isso depende. Eu isso depende. concordo com esse Acho selo que os aí. Pra jogadores mim, o também Tite é pesam esse muito. treinador. Pesa Pra mim, o Tite- muito na mão do Isso me jogador. incomoda. Eu acho que é um time que pode jogar muito mais. Você tem peças pra jogar mais, você tem peças pra jogar melhor. E é um time burocrático. É um time organizado, e é isso. Com o peso de um Arrascaeta ter que pifar uma bola pro Pedro fazer um gol. É esse o time do Flamengo. Ele o tem time esse do Flamengo peso, é esse. Ele tem esse peso pode com ser qualquer campeão. um. Ele com, pode, com Jesus, ele pode com ser Guardiola, campeão. o peso assim. vai ser dele. No primeiro tempo, o Botafogo teve muita dificuldade de passar das duas linhas do Flamengo. Em algum momento do jogo, eu tava narrando, falei assim pro Azevedo, comentando. Falei, cara, olha que organização que tem o Flamengo. Aquelas duas linhas ali pra passar, um bloco de concreto no meio campo. E então é muito difícil de passar. Então, você tem que criar Mas no alternativas primeiro tempo, esse bloco pra não tava fazer isso. enfiado na defesa. Tava fazendo do jeito que tem que E fazer. uma alternativa Tava que- marcando a é. saída de bola do Botafogo, roubando bola no intermediário do Botafogo. Claro, que é é a isso. ideia de você roubar a bola mais perto do gol pra fazer o gol. Aí Mas o você vai jogador fazer esse jogo rouba todo. e fica penteando ele, em vez de dar uma retada na porra do gol. Pô. Porque aí o Botafogo acha um gol, o quê? Numa jogada ensaiada. Isso. E aí, E aí você o não time, precisa. Aí o time sente. Sente. E essa marcação-pressão não vai funcionar o jogo inteiro. Não, e aí, o que acontece? Quem vai pro abafa, Sim. e no abafa o Botafogo com Contra-ataque. jogadores rápidos consegue implementar o estilo que o Arthur gosta. E que bom que ele ganhou gosta desse espaço, estilo. É um estilo que lógico. me encanta. Ganhou espaço, mas também, Catarina, se não vira, ele pode ser massacrado também. Não, mas óbvio. Se não mas vira, aí ele é exposto. Mas, porque é exposto. mas pra mim é gosto Bom, por estilo de jogo. exatamente, mas é exposto. Eu olho- Se ele não consegue fazer o gol, se ele perde as bolas que estava perdendo na saída de jogo e o Flamengo enfia uns 2-0, Mas cai não o foi mundo isso na que cabeça dele aconteceu. também. O que eu tô dizendo é o seguinte. Não, dizendo que cai o mundo na cabeça também. Eu gosto- Não é, eu gosto- Esquema perfeito, esquema Eu gosto perfeito. do- De Depender do decidir. resultado. Tem que mas decidir. isso tô falando de gosto pessoal. Eu gosto do estilo de jogo proposto pelo Arthur Jorge. Eu nunca gostei do estilo de jogo proposto pelo Tite. E não é porque o Tite tá no Flamengo que eu vou mudar essa minha análise, porque ele continua sendo o Tite. Então o Tite é um treinador que organiza bem as equipes, que tem defesas sólidas. Essa é a marca dele. Não me encanta. Ele foi campeão Sim, do você gosta mundo. mais do estilo do Arthur do que do Tite. Claro que Mas, sim. assim, É o estilo que me encanta. Mas assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu concordo que o Arthur Jorge ontem venceu o Tite taticamente, principalmente no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi ligeiramente melhor e no segundo tempo o Botafogo foi muito melhor que o Flamengo. Agora, o Flamengo ontem, no primeiro tempo, e principalmente em comparação ao que o Botafogo fez no segundo, o Flamengo foi mais agressivo que o Botafogo. O Botafogo Quando? mais... No primeiro tempo. No jogo. Agressivo. Eu não consigo dizer que um time é agressivo sem chutar uma bola no gol. Pô, Cantarelli, Não mas consigo. aí, Isso mas pra aí, por mim exemplo, pressão mas ali, aí, Cantarelli, Então, mas eu tô falando. Aí duas é coisas coisa do diferentes. jogador. Eu não consigo duas dizer que coisas- um time é agressivo sem Não, chutar uma bola no gol. Ele foi armado pra ser agressivo. Aí os jogadores, aí a parte dos jogadores. Os jogadores no campo. Por exemplo, o Luiz Araújo Conseguia- perdeu um gol na pequena Perdeu um gol área, na cara. pequena área. Perdeu um gol na Não, pequena então. área. O Fabrício Bruno cabeceou uma bola rente à trave. Uma coisa, eu vejo assim, Deu. o time produzindo e, pô, o John se desdobrando. Melhor jogador em campo. Normalmente você vê o goleiro melhor jogador em campo, é porque o outro time tá amassando. O goleiro fez... O John, ele sai. Ele podia usar a roupa dele, que ele entrou em campo, pra ir pra noitada, pô. Não, mas aí, olha só. Olha só. aconteceu Ele isso. não Olha só. fez uma defesa. Mas aí cara. foi pelo esquema. Foi pela incompetência dos jogadores. Que quando chutava no gol, isolava.
Não botava na meta pro cara defender. Vezes a única bola que teve no gol foi o gol impedido. A gente pode contar 6, 7 vezes no primeiro tempo que o Flamengo esteve em condições de finalizar. E aí é o que eu falo. No segundo tempo, depois do gol do Botafogo, o Flamengo não teve condição nem pra se recuperar emocionalmente e nem taticamente. Já tinha acontecido isso contra o Atlético Goianiense, tinha acontecido isso contra o Milionário na Colômbia. E tem outra. Aí deixa eu só completar. Eu acho que o Tite não tem alternativas pra mexer no time. Isso é incrível com o elenco que ele tem na mão. Ele não consegue mudar o jogo. O Flamengo, se sai o Arrascaeta, se sai... Ele não consegue melhorar o time com as substituições. Ele não consegue fazer isso. Não, ontem ele não fez de novo. Não, ontem ele não fez, mas, por exemplo, é o que eu tava falando. No primeiro tempo, ele colocou o time em condições de fazer o gol e de construir uma vantagem por até 2 gols de diferença. O Flamengo foi bem melhor que o Botafogo no primeiro tempo. Eu acho em termos de marcação. Não, em termos de marcação não, Cantarelli. Toda também. hora o Varela tava aparecendo sozinho pra cruzar. O time não tava com a bola lá atrás dando um chutão. Não tava. O João não fez uma defesa, Tudo gente. bem, cara, mas isso aí... Por isso você é esse jogador No final da jogada, pô. Tem um antes, pô. Tem um antes. Tem Por um exemplo... Não, o Flamengo fazia o quê? Bem o pré... Como se fosse assistência. Mas aí você vai fazer a nem pré-assistência, né? Roubava a bola no campo do Botafogo, entrava na área e não chutava no gol. Tentava servir alguém, o Botafogo interceptava. Isso ficou tão Quando evidente. chutou, isolou. Isso ficou tão evidente na coletiva pós-jogo. O Fabrício Bruno reclamou disso. Sim. Que o time não chutou pro gol. Que parecia que tava com excesso Mas de não chutou, preciosismo. mas quando não chota... É bom, isso é bom, mas... Estamos falando de chute. Isso é bom, mas estamos falando de chute. E o pior é que ontem eu fui no... O movimento é esse mesmo. Fui no pagode, como é que é o nome do grupo, Matheus? Samba do Xoxó. Xoxó. Aí Xoxó tava lá. Sim. Xoxó E o tá samba é ali. dele, pô. Xoxó tá ali. Xoxó, Tantã. Tantã. É isso. Quando não chota... Opa, não chuta. Então, eu só acho Quando não isso. chuta no gol, não dá pra você elogiar na minha visão. Não, a gente não mas tá aí elogiando. não é. Porque outro dia... Não é uma chaga do treinador. Que a gente já vai falar já. A culpa do... Do Cabral? Não, a culpa do Fluminense não chutar no gol em nenhum momento foi colocada no preciosismo dos jogadores do Fluminense. Foi colocada no Fernando Diniz. Característica do Diniz. É diferente. Você acha que o Diniz fala pro cara, não chuta no gol? Não é isso. Por exemplo, não quero que você chute por exemplo, no gol. o Fluminense, Mas é o trabalho o Fluminense não chutou nem no primeiro nem no segundo jogo da semifinal. E depois penou pra chutar também contra o Alianza Lima. Então vemos ali Mas um no jogo padrão. do estadual, tem média na defesa. Então, os caras nem entravam na área do Flamengo. No segundo... Ficava tudo cercando o Olha intermediário. só, a gente falou sobre isso aqui. No segundo jogo, por exemplo, não contabiliza um chute na trave do Renato Augusto. Não contabiliza como um chute no gol. Mas o Fluminense ameaçou o Flamengo. Sim. No segundo jogo, o Fluminense ameaçou o Flamengo algumas vezes. No primeiro, não. Né? No 0 a 0, no sim. primeiro, não. No primeiro, o Flamengo foi muito melhor mesmo. E aí foi mais uma comparação em relação a isso. Pra comparar, no primeiro jogo da semifinal do Carioca, o Fluminense foi o que o Flamengo foi no segundo tempo contra o Botafogo. Sequer ameaçou. Mas eu tenho... Nem entrou na área do No Botafogo. segundo tempo, teve incompetência. No segundo jogo, teve incompetência dos jogadores do Fluminense, como teve no primeiro tempo do Flamengo ontem. Mas eu tenho certeza que vários torcedores do Flamengo vão concordar comigo nessa situação. O Flamengo, esse ano, não enche os olhos de ninguém. É um Flamengo pragmático. Mas eu acho que além de não encher os olhos, organizado. não tá tendo E ponto. resultado. Só isso. Não, resultado teve. Foi campeão carioca. Não, mas agora... Não, mas aí Carioca tem agora duas foda-se. derrotas na temporada. Duas O derrotas. flamenguista na tá temporada. cagando pro Carioca. O flamenguista quer pensar agora no Mas o que brasileiro. tá na Libertadores. incomodando o rubro-negro é que o Flamengo não enche os olhos. Não é um time que você vá ver satisfeito com o que Eu tá acho que vendo. a falta de resultado... É um time pragmático. Cara, Um time a sem... falta de resultado. time Se sem tivesse brilho. vencido ontem o Botafogo, tivesse vencido o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense são Mas o mesmo Milionários. assim, cara, você vê o incômodo do torcedor do Flamengo com o Tite é porque o Flamengo não parece o Flamengo. É um estilo de jogo pragmático. Se for vencendo 1-0, a galera vai parece ficar com vendo. que Flamengo? O Flamengo do Jesus. Com o Flamengo, não. Com o Flamengo O do Dorival. tradicional. Acho que cada time tem um estilo de jogo Aí que o Flamengo agrada a torcida. não vai ficar ninguém como técnico do Flamengo. Pode ser o Tite, pode ser... Cada um tem seu jeito. Quem é o técnico mais ofensivo aí que tem no brasileiro aí? Que é notabilizado como o Diniz? O Diniz. Não vai viver ninguém. Se vai ser sempre Milito comparado agora, ao né? time do Jesus, não vai sobreviver ninguém, O Arthur não. Jorge. Então, não vai sobreviver ninguém Ofensivo? O Arthur Jorge é ofensivo. Ele joga 4 Mas atacantes. contra o Flamengo não foi ofensivo. Não, no segundo tempo foi. Eu acho que no segundo tempo Acho que foi uma ofensivo. consequência Jogou do no erro jogo. do Flamengo, Foi uma né? consequência do jogo. Ele não foi pra ser ofensivo contra o Flamengo. Não, ele foi estratégico, Não, dosou no primeiro tempo. E nesse primeiro tempo, pra matar o jogo. além do preciosismo, Botafogo não passou do meio campo. além do preciosismo do Flamengo,
tem mérito também da defesa do Botafogo de... Toda vez que o jogador do Flamengo dava um toque a mais, a defesa do Botafogo tava totalmente sólida e Eu acho que tem pronta mérito. pra... Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.